Em 2019, São Petersburgo se tornou palco de um dos crimes mais chocantes da Rússia. Ele era um renomado professor de história, condecorado e respeitado. Ela, sua promissora aluna de pós-graduação, essa história real de uma jovem que foi enganada e levada ao fim de uma forma muito cruel. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, antes de começar, me dá aquela força, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Mas antes de começar a contar a história para vocês, eu também preciso dar um alerta de gatilho. Esse vídeo pode apresentar conteúdo desconfortável para algumas pessoas, então se você preferir, pula esse vídeo, por favor. E para iniciar a história de hoje, eu vou primeiro introduzir um personagem, um homem que se chama Oleg Valerievich Sokolov. Me perdoem, tá? Se eu estiver pronunciando errado. Ele nasceu no dia 9 de julho de 1956, na Rússia, e o Oleg sempre foi muito inteligente, ele gostava muito de ler e em certa fase da sua vida ele começou a se interessar muito pela história militar francesa. Chegou a aprender francês para se especializar mais no assunto. Ele se formou e logo após também fez todos os cursos de pós-graduação e mestrado e assim vai. E a partir do ano de 2000, quando ele estava com 44 anos, ele começa a trabalhar como professor assistente na Universidade Estadual de São Petersburgo. Ele era professor do departamento de História da universidade. Bom, ele vai trabalhar anos nessa universidade e lá ele era muito respeitado e conhecido como professor Napoleão Bonaparte. E aqui entra uma das partes mais bizarras desse caso mesmo, tá? Mas para a gente entender bem essa história, eu preciso dar aqui um resumo bem rápido sobre a história do verdadeiro Napoleão. Bom, Napoleão Bonaparte iniciou sua carreira como oficial da artilharia e subiu de posto rapidamente graças aos seus feitos militares durante a Revolução Francesa. Ele se autoproclamou imperador e, como líder, o Napoleão expandiu as fronteiras francesas, mas ele foi derrotado pela Rússia porque o inverno rigoroso enfraqueceu fatalmente o exército do Napoleão. Derrotado pela primeira vez, ele foi exilado, mas retornou em 1815, governando por um período conhecido como 100 dias, antes de ser definitivamente vencido na Batalha de Waterloo. Ele passou seus últimos anos exilado na ilha de Santa Helena e faleceu em 1821. Bom, e o Oleg da nossa história aqui, ele era fascinado por toda essa história aqui que envolvia o Napoleão e também as guerras ali da França e tal. E ele tinha um fascínio tão grande pelo Napoleão que muitos dizem que ele mesmo acreditava que ele era a reencarnação do Napoleão. O Oleg tinha uma grande coleção de artefatos históricos dessa época na sua casa e, além disso, ele também tinha um guarda-roupas feito sob medida para ele, que eram roupas parecidas com as que o Napoleão usava. Então ele usava esses figurinos aí com uma certa frequência durante as suas aulas na universidade, durante os finais de semana também. E ele exigia que todos ali, os alunos e pessoas que ele conhecia na faculdade, chamassem ele de Sir, porque, segundo ele, ele era realmente o Napoleão. Além disso, o Oleg também participava de comunidades de russos, franceses, belgas e outras nacionalidades que tinham o costume de se encontrar vestindo trajes de época para fazer reconstituições históricas e também para fazer festas, estilos bailes de época. E essa parte aqui do caso eu achei muito interessante, tá? Existem centenas de pessoas que fazem isso. Além de simular as guerras, eles também passam tempo em tendas, usando somente o que era disponível na época para sobreviver e cozinham comidas da época. É uma experiência incrível no meu ponto de vista. Mas a maioria das pessoas vive aquilo naquele momento, né? E depois volta para casa, vida que segue. O que aparentemente não era o que acontecia com o Oleg. Porque mesmo depois das festas ali, ele ainda ficava ali naquele esquema, sabe, de viver aquela vida como as pessoas viviam antigamente. Mas fora essa loucura aí, na universidade ele era assim muito respeitado, era um professor considerado muito experiente e com um grande conhecimento da história. Ele escreveu aproximadamente 300 artigos especializados na história francesa e nas guerras napoleônicas. Além disso, também ele escreveu 5 monografias e chegou a ser condecorado com a Ordem da Legião de Honra francesa. Além disso, também ele foi chamado diversas vezes
como pesquisador para produções de filmes e séries para TV. E agora vamos pular para o ano de 2008. Nessa época, o Oleg já era um homem casado, ele estava com 52 anos. O nome da esposa dele nunca foi divulgado na imprensa, tá? Mas essa época aqui de 2008 foi uma época muito importante, tá? Para esse caso aqui, para a gente entender bem isso, mas eu vou falar mais sobre isso depois. Agora eu vou introduzir para vocês um segundo personagem nessa história, uma mulher que se chamava Anastasia Yeshchenko. Ela nasceu em 1995 num pequeno vilarejo chamado Kubanskaya, que fica no sul da Rússia. A mãe da Anastasia era policial e o pai dela era professor. E além da Anastasia, o casal também tinha outro filho. Bom, a Anastasia foi descrita como uma menina muito querida, muito quieta e muito estudiosa. E depois de se formar no ensino médio, ela se muda para São Petersburgo, onde ela entra para o curso de História na Universidade Estadual de São Petersburgo, que era a mesma universidade onde o Oleg trabalhava também. E nesse primeiro momento, o Oleg não era o professor dela, tá? Mas depois que ela se forma ali em História, então ela começa a fazer a pós-graduação. E é aqui onde o Oleg começa a ser um dos professores ali da pós-graduação dela. Então, os dois começam a se aproximar nesse momento. Porque a Anastasia também tinha a mesma paixão que o Oleg tinha. Ela também tinha um fascínio pela história militar da França e ela também participava daquela comunidade de pessoas que se reuniam para fazer bailes. Ela também chegou a ir para outros países para participar aí desses eventos que as comunidades faziam. E nesse ponto, o Oleg, ele continuava sendo casado no papel com a esposa dele e ele tinha filhos pequenos, só que ele estava separado da esposa e ele estava morando sozinho nesse prédio aqui e os filhos moravam então com a esposa dele em outro local. Agora, uma coisa que é chocante saber é que nessa época o Oleg estava com 60 anos e a Anastasia estava com 21. Sim, eles tinham 39 anos de diferença. Isso aqui é muito esquisito. Mas isso não impediu que os dois se apaixonassem. Muitas das pessoas também falam que o Oleg começou a dar em cima dela porque a Anastasia tinha um diferencial. Além dela gostar das mesmas coisas que ele gostava também, ela era muito parecida com a Josephine, que foi a primeira esposa do Napoleão. Os alunos da faculdade falaram que ele tinha o costume de chamar ela de Josephine e ela tinha o costume de chamar ele de Sir. Muito bizarro isso aqui e ainda mais bizarro é entender como que ela, uma mulher tão nova, embarcou nesse relacionamento porque ele tinha a idade para ser avô dela. E os pais da Anastasia falaram que tentaram convencer a filha de terminar aquele namoro, mas eles contam que ela disse que não deixaria ele porque ela era realmente apaixonada por aquele homem e por tudo que ele representava. Agora, uma coisa que foi dita muito pelos jornais internacionais aí que cobriram esse caso, não só americanos, mas teve algumas matérias também em português que eu li sobre, né, que cobriram esse caso também, falaram muito sobre, julgaram a vítima realmente, julgaram a Anastasia e falaram que ela estava com ele somente por dinheiro. Só que isso aqui, é importante falar que os russos mesmo não comentaram isso aqui, tá? Por quê? Primeiro que o Oleg, tudo bem, ele tinha uma posição de muito respeito realmente, né? Ele era um professor, a profissão de professor lá ganha um pouquinho melhor realmente, mas não é uma coisa que você vire um bilionário. Ele não era um bilionário, ele não tinha carros de luxo, ele não vivia uma vida de ostentação. Agora, fora isso também, a gente tem que entender um pouquinho sobre a cultura, né? Bom, e para entender melhor a cultura e também para pesquisar bem esse caso aqui, eu pedi a ajuda do meu marido. Meu marido, ele é turco, mas ele fala russo fluente, porque ele viveu na Rússia por 10 anos. Além disso também, eu conheço muitas russas que trabalharam comigo na época que eu trabalhei no navio, convivi muito com russos naquela época também. E uma coisa que a gente tem que entender sobre a Rússia é que, acho que todo mundo já sabe, né, que muitas pessoas lá, elas bebem demais. Então, pessoas alcoólatras é muito comum de acontecer. Claro que a gente não pode generalizar de jeito nenhum, né, gente? Não é todo mundo que é alcoólatra lá, óbvio que não, mas é muito comum. E geralmente quando isso acontece, o que acontece? Brigas dentro de casa, homens alcoólatras, o que eles fazem? Eles batem nas mulheres. E existe sim um grande número de casos, né, de mulheres que são abusadas ali frequentemente pelos seus maridos e pelos seus namorados também. E as russas também, uma coisa que a gente tem que também ter em mente é que elas
Tudo bem, elas podem estar até entrando naquela situação ali, porque também elas começam a namorar muito cedo, né? Elas têm uma vida bem de liberdade, assim como a gente no Brasil também, né? Que é diferente de outras culturas. Então elas começam a namorar muito cedo e elas vão ter muitos relacionamentos ali durante a vida. Então elas vão perder a virgindade muito cedo também, tem isso, né? Então, e a maioria não a maioria, mas pode acontecer com muitas delas ali sofrerem maus tratos mesmo, né? Apanhar de marido, mas elas têm a liberdade, é claro, de chutar o pau da barraca, sair de casa. E o que acontece com muita frequência, tem muitas russas que são mães solteiras, né? Então se casaram, começaram lá a apanhar do marido, pegou a criança e, então eu vou sumir daqui. Agora, fora isso, fora sair de casa, pedir ajuda das autoridades é muito difícil, tá? Porque não existem leis que protegem as mulheres lá. Não existe uma lei contra a violência doméstica, por exemplo. A gente vai falar também sobre isso depois, tá? Porque isso aconteceu algo aqui meio diferente no caso da Anastácia, por causa do caso da Anastácia, porque isso aqui realmente é um caso muito terrível. Então, como elas têm essa vida assim, né? Elas passam por esses relacionamentos muito complicados. Então, sei lá, de 5 namorados, pelo menos um bateu nelas, de certeza. Então, quando elas encontram um homem que é extremamente cavalheiro, o que era o caso do Oleg, porque ele vivia aquela coisa do Napoleão, não sei o quê, e ele vivia na mente dele também naquela coisa daquela época, e ele tinha aquela coisa dentro dele do cavalheirismo, sabe? Ele era extremamente gentil com todo mundo. E isso foi algo também que muitos alunos lá da faculdade falaram e tal. Então, quando uma mulher encontra um homem desse que, nossa, sabe, trata ela com uma rosa na mão, é como ganhar na loteria. E isso pode ter acontecido com a Anastácia, mesmo com a diferença de idade muito grande, como ele tratou ela muito bem, e como ele estava inserido naquele universo que ela também amava, né, aquela coisa de história e tal. Então, aquilo ali fez com que ela embarcasse realmente naquela relação. E logo depois do início do namoro, ela sai do dormitório da faculdade, onde ela continuava a fazer a sua pós-graduação, e ela vai morar junto com ele no apartamento dele. Eles ficaram morando juntos por aproximadamente 3 anos. E nesse período, ela ajudava ele com a correção das provas da faculdade. Os dois também começaram a trabalhar juntos em projetos de pesquisa, e eles escreveram alguns artigos juntos, que foram então assinados pelos dois. E tudo parecia bem entre o relacionamento dos dois, não existia um histórico de agressões e nem nada do tipo. Até o dia 7 de novembro de 2019, quando eles tiveram uma briga muito grave que foi gravada em vídeo pelo próprio Oleg. Bom, eu vou passar uma parte desse vídeo para vocês agora, tá? E eu não vou dublar ou traduzir o vídeo, tá? É bem rapidinho, vou deixar em russo mesmo, porque eu preciso que vocês sintam a emoção da Anastácia durante a briga. Mas pode ficar tranquilo, tá? Porque logo depois do vídeo eu vou traduzir tudo que foi falado ali entre os dois. Я тебя не люблю больше. Я понял. Уйди с дороги, отпусти меня. Не уйду с дороги. Уйди. Я это понял. Да что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить? Кто? Меня бить кто? Então, esse vídeo foi gravado entre o dia 7 e o dia 8, tá? Nessa madrugada aí de novembro. E ali no vídeo ela fala que ela não ama mais ele. E ele responde, ele fala, eu sei disso. Aí ela pede então para ele sair, né, da frente dela, tipo, deixa eu passar. Ela fala, sai, deixa eu passar, sai da minha frente. E então ela fala para ele assim, olha, por que você me bateu? Você não tinha o direito de bater em mim. Quem te deu o direito de bater em mim? Aqui nesse ponto a gente entende então que pelo menos uma agressão aconteceu nessa relação. Para deixar bem claro, tá, que antes disso a Anastácia não tinha comentado com ninguém que ele batia nela ou algo parecido, mas ali naquele dia mesmo ele chegou a agredir ela e aquilo deixou ela muito magoada. Então ela pega e bate ali no telefone dele e o telefone dele cai na cadeira. Esse tempo ali de caiu na cadeira fica um tempão ali, tá? Eu cortei toda essa parte aí pra vocês porque seria só o diálogo. Logo depois que ela bate no telefone e cai na cadeira, dá pra ver que ela se arrependeu, ou porque ela tinha medo dele, ou porque realmente ela se arrependeu do que ela fez, sabe? Que ela fala assim, ai, tá vendo? Você também jogou o meu telefone antes, você jogou o meu telefone com muita mais força, e você nem comprou um telefone melhor pra mim. Aqui também não foi explicado por que ela falou isso, mas me parece que antes disso
teria acontecido uma briga anterior, de repente dias antes, onde ele teria quebrado um outro telefone dela, e então ele comprou um novo telefone para se desculpar, né? E, enfim, aí logo depois, então, ele pega o telefone e ela sai de casa ali dessas escadas, né, do prédio, e dá pra ver que ela está de pijama. Isso aqui foi em novembro, lembrando, tá? Rússia é muito, mas muito frio em novembro. Então ela sai, assim, praticamente um perigo ali, né? Saindo ali sem roupas do apartamento. E logo depois de sair do prédio, ela liga pro irmão dela e fala que brigou com o Oleg. Durante essa ligação, o irmão conta que ela falou que brigou com ele porque ela teria sido convidada para ir em uma festa de aniversário de um amigo. E ela queria ir nessa festa, só que ele não deixou. E na ligação, ela fala, olha, ele me bateu, não vou mais ficar com esse homem, saí de casa, tô aqui na rua. E ela conversando então com o irmão, os dois chegam num acordo de tipo, olha, então faz o seguinte, vai para um hostel. Passa a noite no hostel e amanhã a gente vê o que faz. E logo depois de falar isso, então, eles desligam o telefone. Agora, alguns minutos depois, a Anastácia liga novamente pro irmão e fala que voltou pro apartamento. Então ela fala que ela conversou com o Oleg e que estava tudo bem. Essa ligação que também foi bem estranha, tá? E fala, olha, tá tudo bem aqui, eu conversei com ele, voltei pra casa, tô em casa já vou me deitar. Só para dizer para você, meu irmão, para você não ficar preocupado, e é isso. E desliga o telefone. O dia amanhece e durante o dia 8 de novembro, o Oleg foi flagrado pelas câmeras de segurança da IKEA, que é uma loja onde vende artigos para casa, artigos para construção, móveis, colchões, decorações, entre outras coisas. E depois da IKEA, ele também foi em outra loja, onde ele comprou bebidas e outros mantimentos, porque o casal estava com um jantar marcado. E nessa mesma noite do dia 8 aí, aconteceu esse jantar ali dentro daquele apartamento. Tudo normal, tá? Bebidas, comida e tudo. E isso era algo muito comum do casal fazer. Vamos lembrar que a Anastácia já morava com ele naquele apartamento durante 3 anos, tá? Então, ela era ali a dona do apartamento também, né? Assim, né? Vamos dizer. Então, sempre quando tinha essas festas aí, ali na casa deles, era ela que preparava a comida, tudo certinho, e estava ali sempre junto com os convidados. E os convidados contam que tiveram várias pessoas, tá, que foram aí nessa festa, nesse dia 8 e tal, e eles contam que estava tudo normal. O Oleg estava se comportando ali normalmente com todo mundo, tinha comida ali, tinha bebida, estava tudo certo, só tinha uma coisa diferente, a Anastácia não estava no jantar. Mas mesmo assim, todo mundo ali comeu, bebeu, né? Beberam muito aquela noite e tal. E num certo horário da madrugada, os convidados vão embora. E na noite do dia seguinte, dia 9 de novembro, novamente o Oleg vai ser capturado por outras câmeras de segurança. Dessa vez era uma câmera de segurança que ficava ali na rua do prédio dele. Vamos lembrar que o prédio dele ficava ali em frente ao rio Moica. Então aqui está o prédio dele e aqui está o rio. Então nessa noite ele foi visto atravessando a rua e indo até a barra de proteção que tem ali. E ali ele começa a jogar algumas sacolas que caíram no rio. Logo depois de jogar os sacos, ele retorna para o seu prédio e alguns minutos depois ele foi visto novamente jogando outros sacos e retornando novamente para o seu apartamento. E depois disso ele vai repetir esse processo uma terceira vez. Então ele vai ali perto da proteção, começa a jogar umas sacolas, ele também estava com uma mochila nas costas e tal, só que ele estava extremamente bêbado. Então quando ele estava fazendo isso, ele acaba se desequilibrando e acaba caindo no rio. Só que, e quando ele cai no rio, ele não cai numa parte funda, tá? Ele cai ali numa parte onde dava pé. Então ele fica ali no rio por muitas horas. Então ali naquela madrugada, depois de algumas horas, um taxista que estava trabalhando por ali teve que estacionar o seu carro lá para esperar clientes ou algo parecido. E esse taxista ele também atravessa a rua e vai ali perto da proteção e acende o cigarro e fica fumando um cigarro. E quando ele está ali, ele começa a escutar uns gemidos assim vindo do rio. Uma coisa... Ele olha para baixo e vê realmente que tem um homem caído lá no rio. Então esse taxista imediatamente ele chama a emergência e lá, né, a ambulância chega no local. Eles conseguem realmente retirar o Oleg lá do rio, estava extremamente bêbado e estava em um estado avançado de hipotermia também. E como ele não estava falando nada com nada, eles precisavam também da identificação dele, né? Ele não conseguia falar o nome dele e tal, porque ele estava
Ele estava realmente assim, em estado de quase morrendo. Então eles pegam aquela mochila que ele estava nas costas e abrem a mochila para ver se tem um documento, uma identidade, alguma coisa. E ali eles entram em choque. E a partir desse momento, esse caso de um resgate passou a ser um caso criminal. Porque dentro da mochila do Oleg estavam os braços da Anastácia. Sim, infelizmente a Anastácia, que tinha somente 24 anos de idade, teve um fim muito trágico. Além dos braços, dentro da mochila também tinha uma arma. E o que aconteceu de verdade foi que depois da briga que foi filmada lá, ela liga pro irmão, lembra? Falando que o Oleg tinha batido nela e tudo aquilo. Então, momentos depois dela ligar pro irmão, o Oleg sai lá do apartamento e foi atrás dela. E ele convenceu ela de voltar ao apartamento. E quando ela retorna para o apartamento, ela liga para o irmão novamente e fala para ele que estava tudo bem e que ela já iria dormir. Vocês lembram, né, que eu falei que aquela ligação era muito esquisita. Bom, isso não era verdade, tá? Não estava tudo bem. Porque alguns minutos somente depois dela desligar a ligação, o Oleg vai segurar no pescoço dela e vai tentar fazer com que ela pare de respirar. E ele segurou tão forte, que chegou a fraturar aqui o osso e tal, mas ela não faleceu. Ele não conseguiu, então, né, tirar a vida dela. E então ele pega uma arma que ele tinha em casa, que era um artefato antigo, mas que tinha sido restaurado e tinha sido modificado, e esse artefato antigo aqui ainda estava funcionando. E só para deixar bem claro que essa arma é uma arma que você precisa recarregar logo após cada tiro, então é um processo muito demorado. Então ele pega aquele artefato histórico ali e coloca a primeira bala e vai bem perto do rosto dela e dá o primeiro tiro. A Anastácia faleceu realmente nesse primeiro tiro aí, tá? Isso foi o próprio legista que confirmou depois. Mas mesmo assim o Oleg, ele não parou. Então ele foi lá, recarregou novamente. E no total, então, ele atirou 4 vezes nela. Bom, logo depois de fazer isso, então, ele, durante o dia ali, ele sai, né, e vai lá naquela loja de departamento, e lá ele compra um colchão. Esse colchão, ele não chegou a ser entregue, tá? Ele iria ser entregue depois que o Oleg foi capturado ali. E ele conta que ele comprou aquele colchão porque o colchão que ele tinha ficou muito manchado, não só pelo crime ali, mas por tudo que ele vai fazer depois também com ela. Bom, além do colchão também, ele também comprou uma serra, e depois ele comprou as bebidas, lembra? Pra festa, que ia até a noite e tal. Então, ele volta para casa, a Anastácia está lá, né, sem vida, no quarto. Ele já trouxe a serra, tudo, e pegou ela e colocou ela embaixo da cama e fechou aquele quarto, deixou o quarto fechado e começou a receber os convidados para o jantar daquela noite. Então, todo mundo jantou, todo mundo bebeu, todo mundo se divertiu, riu muito lá dentro. E ninguém sabia que a Anastácia estava sem vida lá dentro do quarto, enquanto aquela festa acontecia. Bom, depois que os convidados saíram da casa, então, o Oleg começa aquele processo de separar ela. Então, ele usou aquela serra e usou uma faca de cozinha que ele tinha lá também. E o legista que analisou tudo depois falou que foi tudo muito grotesco e ele não tinha nenhuma noção ali de anatomia humana e tal. Nas próximas horas, depois de fazer todo esse processo, ele colocou as partes em sacos e começou a jogar ali no rio, só que ele acabou se desequilibrando, caiu lá no rio, e ele conta que o plano dele seria descartar todas as partes, e depois disso ele iria para uma floresta que tinha ali, que era um parque também muito turístico da região, e ele iria se vestir de Napoleão, iria pegar a mesma arma, ou uma arma diferente e tal, e lá nessa floresta o plano dele era então tirar a sua própria vida também. Bom, no dia 10 de novembro a polícia enviou equipes especiais para o rio para tentar encontrar as outras partes dela. No meio das buscas aconteceu algo que ninguém iria imaginar. A polícia acabou encontrando o corpo de outra pessoa, que não era Anastácia e que não tinha nenhuma ligação com o caso da Anastácia aqui. Bom, aquele corpo também foi retirado lá do rio, né?
e foi levado para análise. Ele estava ali num estado muito avançado, era praticamente só o esqueleto, tinha ainda carne, pouco e tal, mas até o dia que eu estou gravando esse vídeo aí, esse outro caso, né, desse outro pessoa ali que eles encontraram, enquanto eles estavam buscando pela Anastácia, nunca foi solucionado, porque eles não conseguem nem identificar essa pessoa e nem saber a causa da morte. Bom, mas as buscas pela Anastácia continuaram e enquanto isso a outra equipe da polícia retira o Oleg do hospital, que nesse ponto já tinha se recuperado da hipotermia, e levam ele até o apartamento para fazer buscas por lá também. Logo que eles chegaram lá, eles retiraram a algema dele e pedem para ele mostrar onde estavam as outras partes. E ele aproveita que estava sem algema, pega uma espada que estava ali em cima de uma das mesas e tenta ferir os policiais também, mas os policiais conseguem agarrar ele e tal, e conseguem tirar a espada da mão dele. Ele vai falar depois também no julgamento que ali a intenção dele era tirar a sua própria vida, porque era esse o plano dele e tal. Mas os policiais falaram que não, que o que ele fez ali foi para atacar os próprios policiais. Enfim, algemaram o homem de novo e continuaram as buscas ali no apartamento, só a polícia mesmo, e ali no apartamento então eles conseguiram encontrar a parte de cima aqui da Anastácia, que estava embrulhado em uma sacola da IKEA. Bom, fora isso, também eles continuavam as buscas no Rio e no dia 11 e 12 de novembro a polícia consegue encontrar o que estava faltando. Então lá no Rio eles encontraram as pernas e o torso dela também. Bom, o Oleg vai continuar preso, a família pedia justiça porque infelizmente casos onde mulheres passam por essas situações nas mãos de homens por lá são negligenciados. E isso aconteceu no caso da Anastácia e do Oleg também, porque isso tudo poderia ter sido evitado sim. Aliás, o Oleg tem um histórico muito sinistro e ele nem tinha que ter o direito de ser professor. Ele tinha que ter sido afastado da universidade muitos anos antes mesmo dele ter conhecido a Anastácia. Ai, que parte complicada agora, gente. É isso mesmo, tá? Na própria universidade, muitas estudantes falaram que fizeram denúncias contra ele. Foram diversas, tá, casos, principalmente estudantes que tinham cabelo castanho, que tinham aquele biotipo parecido com a Josephine, que era a primeira esposa lá do Napoleão. Porque, segundo os estudantes, eles falaram que qualquer estudante que entrava na faculdade que tinha aquele biotipo da Josephine, o Oleg começava a dar em cima delas. E elas ficavam incomodadas, é claro, com aquele professor, né, uma idade extremamente avançada, menininhas novas e tal, e elas iam lá para a direção para, né, falar para a faculdade. Só que nada foi feito, mas diz a faculdade também que nunca recebeu denúncia nenhuma. Fora isso também tem um outro caso de um registro policial, sim. Existia um BO feito contra o Oleg, por uma outra aluna dele também. Bom, em 2008, você lembra que eu falei para vocês que a data de 2008 é muito importante? O Oleg se envolveu com uma outra aluna que também parecia com a tal da Josephine, que era a primeira esposa do Napoleão. E essa aluna, ela acabou também se apaixonando por ele. Então essa aluna e namorada falou que namorou com ele por um tempo, mas descobriu que ele era um homem casado. Então ela quis terminar o namoro. E ela falou, não, quero terminar e vou lá, né, no seu apartamento para buscar as minhas coisas. Ela conta que quando ela foi lá no apartamento, então ele pega e amarra ela numa cadeira. Só que, desculpa, tá, esqueci de falar. Antes de chegar no apartamento, ela fala que ele foi super querido cavalheiro, como ele sempre era. Senta aqui, não sei o quê. Quando ela sentou na cadeira, então ele pega e amarra ela na cadeira. Ele amarra ela na cadeira e começa a bater nela diversas vezes, sendo que ele nunca tinha batido nela antes. E, além de bater nela, ele também tentou segurar ali no pescoço dela até ela parar de respirar, mas ela sobreviveu. E depois disso ele pega uma barra de ferro quente e começa a ameaçar ela com aquilo. Só que ela conta que de alguma forma ela conseguiu ali escapar da situação, conseguiu fugir de lá. E ela vai direto para a delegacia e faz um registro, né, de agressão contra o Oleg, conta para os policiais tudo o que aconteceu. Vamos lembrar que essa menina realmente apanhou dele nesse dia, então ela chegou na delegacia realmente machucada lá. Então, os policiais só ouviram ela, o registro foi feito e nada, tá? Ele nunca foi chamado nem na delegacia para dar o depoimento dele. Nada. Além disso também, essa namorada aí, ex-namorada, né, contou que o Oleg, ele era realmente um homem muito cavalheiro, muito gentil, mas quando ele colocava o figurino dele do Napoleão, era como se ele virasse outra pessoa. Não que ele ficasse agressivo,
mas que ele entrava totalmente ali no personagem e ele realmente acreditava ser o Napoleão. E outra coisa que ela contou é que ele controlava muito ela e o círculo de amigos dela também. Ele também forçava ela a vestir o vestido que ele queria e ele convenceu ela a parar de falar com alguns amigos e a abandonar os seus hobbies. E é muito triste saber, né, que depois de ter esse registro gravíssimo ali, a universidade mesmo assim sabia de tudo isso e deixou o cara trabalhar lá. Pô, é um professor, gente, com um monte de menininha novinha ali, sabe? Fora isso, também tinha as denúncias, né, das outras meninas que a universidade não confirmou, mas enfim, né, eu acredito que teve, sim, denúncias de outras mulheres, mesmo porque os próprios alunos lá da universidade falaram que ele tinha, sim, o costume de dar em cima das outras meninas, mesmo com uma diferença de idade muito grande. Então, o tipo de professor assim dentro da universidade, como assim, gente? Manda ele embora, pega outro, tem tanta gente querendo emprego aí, né? E se tudo isso tivesse acontecido, se ele tivesse sido mandado embora naquela época, a Anastácia nunca teria conhecido ele. Você vê? Talvez ela estaria viva, né, hoje em dia. Bom, mas esse caso da Anastácia, ele foi realmente muito terrível, né, muito cruel em todos os sentidos e chocou realmente a Rússia, chocou tanto que tiveram várias manifestações lá, né, pedindo por justiça. E em dezembro de 2019, que foi ali 2 meses depois do crime acontecer, 2 meses não, né? Foi um mês depois. Foi um mês depois do crime acontecer. Então, alguns ativistas e algumas deputadas também, elas entraram com um novo projeto de lei contra a violência doméstica. Só que esse projeto ele fica lá, né? Andando, correndo na justiça, demora um tempo, né? Para eles conseguirem, então, aprovar. Aí eu fui aqui para minha pesquisa, fui ver como que estava o andamento desse projeto e, infelizmente, esse projeto ele já não está mais na justiça porque ele não foi aprovado até o dia que eu estou gravando esse vídeo. Bom, é muito triste, tá, gente? Essa falta de proteção das mulheres, né? E as penas também dadas lá é muito diferente. Quando eu comecei a pesquisar esse caso aqui, entram outros casos que ficam indicando pra mim, assim, né? Na pesquisa, assim, eu vou vendo. E eu fiquei muito abismada, assim, com a quantidade de mulheres que foram presas lá na Rússia depois de agirem em legítima defesa. Tem o caso de uma que eu queria até contar o caso dela, ou de repente de uma outra, tem vários assim parecidos, né? Que estão lá cumprindo uma pena de 5 anos, de 7 anos de cadeia, por ter tirado a vida do agressor, do homem que estava ali forçando uma relação íntima com elas, no momento que tudo aconteceu. Foi totalmente legítima defesa mesmo, tá, gente? Não tem o que falar. Foi ali no momento ela conseguiu pegar uma faca e conseguiu. E mesmo assim ela foi condenada e está servindo aí uma pena muito longa em comparação à sentença que o Oleg vai receber depois. Bom, mas continuando aqui na história, um pouco antes do julgamento iniciar, a polícia retira ele da prisão e leva ele até o apartamento onde eles fazem a reprodução simulada dos fatos. E eles usaram um manequim para representar a Anastácia, o que é normal de fazer nesses casos. Bom, o julgamento vai iniciar um tempo depois, ele vai alegar insanidade, ele foi avaliado por profissionais que confirmaram que ele estava sim ciente de tudo que estava fazendo e por esse motivo ele poderia sim ser julgado por esse crime. Ele deu o seu depoimento durante o julgamento, ele chora durante o depoimento e fala que fez aquilo porque a Anastácia estava com ciúmes dos filhos dele. Então ele estaria protegendo os seus filhos. Essa versão aqui foi bem esquisita, tá? Porque o irmão falou que a briga foi porque ele não deixou ela ir na festa. Além disso, também teve uma vizinha ali daquele prédio que escutou a briga dos dois, e ela fala que ela também escutou essa parte onde ela fala assim que ela queria ir na festa e ele não queria deixar ela ir na festa. Essa parte aí ele não gravou lá naquele vídeo, tá, que a gente viu antes. Além disso, também é muito triste saber, tá, que essa vizinha que escutou a briga, ela escutou também muitos barulhos de coisas quebrando dentro do apartamento, escutou a Anastácia saindo, a Anastácia voltando, tudo aquilo, e depois ainda ela escutou os tiros. Por isso que eles confirmaram aquele horário que os tiros foram exatamente depois que ela ligou pro irmão. Talvez naquele horário que ela estava ligando pro irmão, de repente ele já estava ali ameaçando ela, sabe? Não, liga pro teu irmão e fala que tá tudo bem.
E ali ele já, então, matou ela logo em seguida. E é triste saber que essa vizinha, mesmo escutando tudo isso, ela nunca chamou a emergência. Mas ela deu seu depoimento durante o julgamento. E fora dos tribunais, teve uma certa briga entre os pais da Anastácia e os pais do Oleg sobre a motivação real do crime. Os pais da Anastácia falaram que ela já estava querendo cair fora daquela relação porque ela já estava chateada com ele fazia tempo. Segundo amigos e conhecidos, o Oleg falou que iria se casar com a Anastácia. E ela queria se casar com ele, mas como ele ainda não tinha oficializado o divórcio com a ex-mulher, aquilo estava quase impossível de acontecer. Já os pais do Oleg falaram que a culpa era da Anastácia, porque ela era louca e estava sempre causando problemas. Bom, durante o julgamento, o pai do Oleg acaba falecendo e a mãe dele vai falecer em 2024, que foi anos depois de sair a sentença. Agora, ainda sobre a versão dele, tem muita coisa que não se encaixa, porque ele não falou que tentou tirar o ar dela antes de pegar a arma, mas o legista confirmou essa informação durante o exame. Além disso também, ele falou que só deu os 4 tiros, porque cada vez que ele dava um tiro, ela se mexia e ela estava respirando ainda. Então, por isso que ele continuou ali recarregando, lembrando, é um processo muito demorado, é uma coisa muito cruel, recarregando e atirando novamente. Mas o legista confirmou que isso não poderia acontecer, porque o primeiro tiro que ela recebeu, aliás, todos eles foram muito perto, tá? Muito perto. Um deles foi no olho também. Ai, foi muito cruel. Mas o primeiro que ele deu, ele falou que provavelmente ela já ali, desmaiou, e ali ela não se mexeu de certeza. Ali realmente ela perdeu a vida. Os outros 3, que também foram muito perto, foram só crueldade mesmo desse monstro. Outra coisa que o Oleg não conta, que foi descoberto pela polícia depois, que foi logo depois dos últimos tiros, o telefone dela, nas próximas horas, recebeu 2 ligações que foram atendidas. E a pessoa que ligou foi ele mesmo. Ou seja, para tentar enganar a investigação depois, ele então, depois que ela perdeu a vida, ele vai lá, pega o telefone dela, né, e faz as ligações do telefone dele pro telefone dela, atendendo um telefone, esperando um tempo ali, como se eles estivessem conversando, porque provavelmente, se ele não tivesse caído naquele rio lá, bêbado, se ele não tivesse sido pego aquele dia, ele não iria tirar a vida dele vestido de Napoleão, que era o que ele falou que era o plano dele. Não, ele ia continuar a vida dele e ia falar que a Anastácia saiu de casa e ele não sabia disso, e ela seria então uma mulher desaparecida se as partes dela não fossem encontradas. E provavelmente elas não iam ser também encontradas, tá? Porque vamos lembrar que dentro do rio, procurando pela Anastácia, a polícia encontrou o corpo de outro homem. Então ninguém ia encontrar. Aquele rio ali que passa, ele é um rio muito escuro. Não dá pra ver ali embaixo, sabe? Então provavelmente ela ficaria ali e ele ia viver a vida dele normalmente, ia tentar achar a outra Josefine dele, lá, uma das alunas novinhas, e assim vai. Bom, mas felizmente, né, isso não aconteceu, porque no final das contas desse julgamento aí, ele foi sim considerado culpado, obviamente, e a sentença saiu no dia 25 de dezembro de 2020, dia de Natal, então. Foi ali um ano depois do crime acontecer. O Oleg foi condenado a 12 anos e meio de cadeia, somente. É tão triste pensar, né, porque as mulheres que fizeram lá a legítima defesa e tal, elas estão servindo metade da pena que esse homem aí que tirou a vida da mulher que ele disse que amava, separou ela, fez aquela coisa toda horrorosa ali, né? Pegou só 12 anos e meio. Infelizmente, essa é uma história muito triste, né? A Anastácia tinha somente 24 anos de idade e foi enganada aí nessa vida desse louco que achava que era o Napoleão. Bom, e isso aqui serve de alerta, é claro, né, gente? Porque na nossa realidade, pessoas aqui que assistem o canal, né, que falam português, né, os brasileiros, portugueses, angolanos, o pessoal de Moçambique também que assiste meu canal, né, temos uma realidade diferente, é claro. E a gente tem outras leis, depende do país, né? A gente tem outras leis, então, que defendem as mulheres e tal. Se algum professor algum dia der em cima de você da universidade, lembre-se que, se você ficar calada, você vai deixar com que ele faça com outra pessoa. Então, não se proteja, mas proteja a outra aluna também. Então, nesses casos, não fique calada, realmente, tá? Se for um caso policial, claro que vai uma delegacia, registra, sim, uma ocorrência. Olha, professor, tá aqui, passou a mão em mim. Vai na delegacia. Isso é muito comum de acontecer, gente. Você acha que não? É muito mais comum do que a gente imagina. E as pessoas às vezes ficam daquela coisa tipo, ai, respeito, meu Deus, eu não vou passar na faculdade.
Não pensa nisso não, tá? Porque daqui pode ser pior ainda. Além disso, também faça ali uma reclamação com o próprio reitor, né, da sua faculdade, ou com o diretor de curso, né, que você faz. Vá lá, conte tudo o que está acontecendo, porque esse professor realmente ele precisa ser afastado. E não tenha pena, tá? Sempre pensa assim, porque tem muita gente que pensa, ai meu Deus, mas eu tô com pena, tadinho do professor, uma pessoa de idade e tal. Não tenha pena, porque essa pessoa não tem pena de você por fazer isso com você, tá bom? Se cuidem sempre. Um beijo grande, não esquece de curtir o vídeo aqui pra mim, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo.